Afronautas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de comunicação, de disseminação de conteúdos da nossa história, da nossa cultura, tradição, da nossa ancestralidade. Ainda no clima do carnaval, continuamos dialogando a pauta. E hoje vamos conversar sobre ancestralidade africana e carnaval nos enredos de 2024. Vocês devem ter percebido, estão pegando eixo Rio-São Paulo, vocês devem ter percebido que, mais uma vez, as nossas escolas de samba, as nossas agremiações carnavalescas, muitas delas trouxeram enredos extremamente importantes sobre essa história, essa cultura que as instituições teimam em invisibilizar, em negar a existência. E vamos conversar um pouquinho sobre essa questão hoje. Como diz Babá Paulo e Fatidê, escola criada para ensinar samba e que hoje ensina o Brasil toda uma história, toda uma cultura, toda uma ancestralidade que tem sido invisibilizada. Deixa eu cumprimentar o pessoal que já chegou aí. Círis Oliveira passou aí mais cedo, muito obrigada, querida, e está aí acompanhando e dizendo, revendo o encontro anterior, como eu disse, não conhecia, maratonei o canal. Estamos no aguardo desse encontrão de quinta. Queridíssimo Adão Oliveira, dizendo adoro Helena Teodoro, Sandra Mara, Odécia Du, ótima noite a todos, ansiosa pela live. Mari Noeli, mais um tema atual e de interesse para ouvir e aprender. Gente, vocês sabem que nós estamos no YouTube e no Facebook, não é? Então, onde você estiver, já dá seu like, pega o link, dissemina e arrasta geral para cá, para que a gente... O canal está voltando aos poucos, então as pessoas às vezes nem sabem que nós estamos ao vivo nesta quarta-feira. Então, você avisa, coloca aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, e diz, olha aí, Pensar Africanamente já está ao vivo. E as pessoas, obviamente, vão se juntar a nós. Neuza Santos nos cumprimentando, boa noite, Silvani e Afronautas. Eduardo Durães, boa noite, é muito bom todas as lives, ansiosa para hoje. O Zé Pedro, nosso querido Babá Inatobi, encontrar aqui no Pensar Africanamente, professora Helena Teodoro e Cláudia Alexandre, Stefanen Oliveira, nos acompanhando aí no Facebook. Eu estou dizendo, nós estamos no Facebook e no YouTube. Onde você estiver, é só pegar o link, disseminar. Já dá seu like, tá? Porque isso aí impulsiona o algoritmo da visibilidade para a pauta. Pedro nos cumprimentando, Calé, meu querido Pedro Neto, o pessoal do PSSA Mercantil e Associados Limitada, que estavam aqui conosco na semana passada também. Está ótimo. O Eduardo dizendo, estarei apresentando hip-hop a partir do enredo da Vai Vai no mestrado da UNB. Acredito que a live vai contribuir bastante. Ainda está podendo pedir o certificado pelo e-mail de vocês, me ajuda muito. Pode mandar aí para o e-mail pedido que a gente emite para você o certificado, Eduarda, por favor. Maicon Oliveira, diretamente do Quilombo São Sebastião, Cipoal, de Portel, no Pará, paz e bem, axé, seja bem-vindo. E vocês sabem que vocês ainda podem concorrer ao sorteio de um exemplar do livro da nossa querida Cláudia Alexandre. O livro é Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exum e Ogum, no Candomblé da Vai Vai. Para participar do sorteio, vocês precisam interagir lá no Instagram. Ao fazer isso, vocês tanto nos ajudam a divulgar, como automaticamente já estão participando
do sorteio. Estou compartilhando aqui com vocês como participar do sorteio, hein? Vai lá no Instagram rapidinho, interage lá na programação, isso nos ajuda a divulgar e você automaticamente está participando. Deixa eu trazer aqui para a sala, então, nossas convidadas de pautas anteriores, que elas são generosas, sempre que eu chamo, elas vêm, e aqui estão elas conosco de novo. Vou fazer aquela apresentação resumidíssima das nossas convidadas, ambas têm uma trajetória imensa, então a gente resume aqui para poder não ocuparmos tanto tempo, já que vocês querem ouvi-las. Queridíssima professora Helena Teodoro, pós-graduada, pós-doutora em História Comparada, professora visitante da pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Elas Mais, responsável pela Cátedra Maria Firmina dos Reis, por Helena Teodoro, do Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e autora da peça Mãe Baiana, que estreará dia 8/3 no Teatro do CCBB do Rio de Janeiro. Depois ela nos conta se vai estar em outros lugares aí também, em outras cidades, em outros estados, essa peça de teatro Mãe Baiana. Cláudia Alexandre, jornalista, doutora e mestra em Ciência da Religião pela PUC São Paulo, tem atuação na rádio e TV em São Paulo, despontou na década de 90 como a primeira mulher negra a alcançar altos índices de audiência em uma emissora de samba. Teve como mestre o saudoso Evaristo de Carvalho, da Rede Nacional do Samba. Foi assessora especial da Fundação Cultural Palmares e assessora de comunicação do Museu Afro-Brasil. É autora dos livros Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, Exu e Ogum no Candomblé da Vai-Vai e Exu Mulher e o Matriarcado Nagô, sobre masculinização, demonização e tensões de gênero na formação dos candomblés. No momento, é diretora de comunicação da equipe Vedacity Vôlei Guarulhos. Muito bem, feita aquela apresentação resumida, e a nossa audiência aumentando na medida em que vocês vão compartilhando e chamando geral para cá. Odécia Adu dizendo, Cláudia é maravilhosa, estou lendo Exu Mulher e já li o de Pai Vivaldo, que livro! Ana Lu, historiadora, parabéns pela programação, queridas, Helena Teodoro e Cláudia Alexandre, axé. Gente, vocês são todos muito bem-vindos. Essa casa é de vocês. Continuem compartilhando e nós já vamos começar ouvindo mais uma vez Cláudia Alexandre. Eu digo mais uma vez, porque quando eu peço, ela sempre arruma um tempinho para vir no canal. Por favor, querida, é contigo, nos fala um pouco sobre essa importância dos enredos afro-referenciados e como eles vieram no Carnaval de São Paulo, agora em 2024. Por favor. Olá, primeiramente, obrigado, tenho que agradecer, pedir a Gô, pedir a bênção aos orixás, a todas essas divindades que nos acompanham, que nos iluminam, e principalmente quando a gente fala de samba, né? Eu quero pedir também a bênção à Helena Teodoro, que nos rege. Sou da Acadêmicas do Samba, ela é minha madrinha também, a madrinha de um grupo de acadêmicas que levam o samba para o ambiente universitário, para a academia, para a ciência, inspirado nos trabalhos de Helena Teodoro. Eu acho uma ousadia, eu estou aqui, viu, disputar esse espaço com a minha mestra, com a minha professora. Eu acho que eu queria iniciar falando de Helena Teodoro, porque Helena está comemorando 80 anos de idade, e aí está público, porque a gente está celebrando muito a vida de Helena Teodoro como uma mulher preta, ativista, com um requinte para falar das nossas coisas pretas, das nossas heranças. Ela leva esse tema dos terreiros, das mulheres de terreiro, das mulheres pretas e das escolas de samba para a academia. Então, nós que vamos para a academia, eu volto para a academia, para minha pós-graduação, para falar de samba e carnaval, não tinha como não referenciar Helena Teodoro, não tinha como não beber dessa construção científica que Helena nos lega, né?
e eu tive a honra de estar numa homenagem, eu acho que uma homenagem única, ela vai falar, logicamente, mas eu queria dizer o prazer que foi estar no palco do Sesc Pompeia, fazendo uma celebração à produção científica e à inspiração que é Helena Teodoro. Nós tivemos, o ano passado, 2 semanas de diálogo com mulheres pretas, e mulheres pretas desde a produção, falando sobre Helena Teodoro e essa inspiração dela para essas acadêmicas do samba. Então, peço licença, Helena, para falar por muito que você me inspirou e eu construo a partir de você. E como é bom a gente caminhar, né, com faróis assim tão lindos quanto Helena. Este ano, uma das grandes homenagens no Sambódromo do AMB foi da Escola de Samba Mocidade Unida da Moca, do Grupo 1, de acesso, né, o acesso 1 aqui do Grupo Especial da Liga das Escolas de Samba. A Mocidade Unida da Moca fez uma homenagem a Helena Teodoro, e o tema foi Oiá Helena, né, e costurando entrelaçando essa trajetória dessa mulher preta com a religiosidade negra e essa potência que é a Iabá, Orixá e Ançã. Então, eu acho que um dos enredos que mais me emocionou esse ano, eu tive a oportunidade de desfilar na ala de convidados de Helena Teodoro, foi a Mocidade Unida da Moca, uma escola que é do Grupo de Acesso 1, aqui da Liga das Escolas de Samba, produziu esse enredo e uma pesquisa, eu tenho certeza, muito bem orientada pela Helena Teodoro, mas o que a gente debateu o ano passado sobre aquele caso que aconteceu aqui no Sambódromo, na concentração de um presidente de uma escola de samba, um presidente branco de escola de samba, que banalizou o gesto do punho cerrado, e a gente ficou muito preocupado aqui em São Paulo, no carnaval, no final do carnaval de 2022, porque entra no debate o quanto as escolas de samba de São Paulo, elas, não as escolas de samba, né? A gente não fala de comunidade, a gente fala de direção, né? O quanto o direcionamento da festa estava olhando para o mercadológico, olhando para uma indústria do carnaval e se esquecendo ou se afastando, que foi o que a gente colocou em debate, do processo histórico, né? Do lugar dessa história negra nesta festa do carnaval, apesar dela hoje não ter sua condução na mão de famílias negras, como foi a origem dessa expressão cultural escola de samba. Então, a gente viu algumas respostas, né? Quando no Carnaval de 2022, só para a gente recuperar um pouquinho, quando no Carnaval de 2022 a gente teve em São Paulo esse caso desse dirigente dessa escola de samba, uma escola de samba que acabou tendo o resultado de descenso, mas ela volta para o grupo especial e ela volta com outra atitude, a gente não tem dúvida disso. Quando aconteceu esse caso, um grupo de especialistas já estava discutindo a importância da gente não perder os valores desse patrimônio cultural afro-brasileiro, um dos maiores do Brasil, que nos dá identidade inclusive para o povo preto, que ressignificou a partir de redes de solidariedades, e uma delas, de muita potência, foi a escola de samba. Anterior a elas, os terreiros dos candomblés, ressignificou a sua humanidade, a partir dessas expressões, das suas expressões culturais, da sua forma de narrativa, utilizando a festa do carnaval. Então, o que a gente observou a partir desse caso, que não era pontual, mas sim faz parte de um processo que a gente vai chamar de branqueamento, quanto as escolas de samba estavam afastadas das comunidades. Eu estou falando de São Paulo, tá? Eu estou fazendo uma análise de São Paulo, porque isso aconteceu em São Paulo, mas isso também suscitou a gente colocar na pauta a questão do branqueamento do carnaval, a questão da ausência do processo histórico negro, né, da origem do carnaval, a gente ver também a manutenção disso nas narrativas do carnaval. Então, a gente colocou em pauta a questão do quanto era perigoso a gente não ter uma comunidade de escolas de samba
também letrada em relação à questão racial, à questão à sua origem, à questão aos seus valores, às suas comunidades, né, a luta e a resistência para a formação das escolas de samba na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, as escolas de samba elas se oficializam 30 anos depois do Rio de Janeiro. E isso significa que nós bebemos de muito dos grandes nomes, das grandes escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro, como foi o caso da Nenê de Vila Matilde, Camisa Verde e Branco, que sempre teve muito acesso ao que o Rio de Janeiro fazia naquela década, a própria Escola de Samba Lava Pés, que é uma escola de samba, uma das mais antigas da cidade de São Paulo, fundada por uma mulher preta, a única escola de samba que surge nas mãos de uma mulher preta em São Paulo, que é a Lava Pés, nas mãos de madrinha Eunice. Então, toda essa história, e a boa parte dessa história da fundação, da formação, da oficialização das escolas de samba de São Paulo, estavam nas mãos de famílias negras. Então, a gente vai falar de Vai-Vai, que hoje sofre um processo violento e sistemático em relação não só, e eu não estou falando não só ao tema do carnaval deste ano, mas todo um processo de desalojamento, de deslocamento da comunidade, a gente está num processo de luta para a valorização daquele bexiga preto muito grande, boa parte dessa valorização estava nas mãos dessas famílias que fundam a escola de samba Vai-Vai, mas também a família da Camisa Verde e Branco, do antigo Largo da Banana, que dá espaço, ou que é cooptado, né, pelo sistema, pelo avanço da cidade de São Paulo, e a Camisa Verde e Branco é fundada por uma família negra, primeiro cordão carnavalesco que a gente tem formado por negros em São Paulo vem daquela família, e outras escolas de samba que hoje não estão nas mãos dessas famílias negras. Talvez a gente discutir a questão do branqueamento também, talvez não seja tão importante quanto a gente discutir de que forma a história preta, as nossas raízes estão colocadas na condução da festa, na condução da escola, e aonde estão os elementos negros na escola de samba. Eu acho que é muito importante quando você propõe, Silvane, esse tema das raízes africanas no carnaval, a gente trazer informações para o ouvinte, né? Eu ouvi você falar que tem pessoas que estão aí na pesquisa, fazendo esse entrelaçamento entre as religiosidades negras e a festa do carnaval, é que há realmente um contínuo, né, nas expressões, não só um contínuo de cultura, mas de lutas e resistência dessas expressões da festa e da religião, das ancestralidades, que eu tenho certeza que a professora Helena Teodoro vai discorrer também, porque é com ela que eu aprendi a dimensionar a presença ancestral, a dimensão ancestral das heranças negro-africanas na dinâmica das escolas de samba. O quanto a gente não pode perder de vista essa história no momento em que o sistema, o espetáculo, tenta sobrepô-la, né? Então, o que eu acredito, quando eu vejo a lista de escolas de samba, que eu acho que isso está acontecendo, principalmente em São Paulo, de um pouquinho antes da pandemia, a gente viu voltar aos enredos histórias de personagens negros, muito vistos ao longo dos anos pelas escolas de samba, pelos enredos do Rio de Janeiro, e, em especial, Silvani, a presença de exaltação à história de orixás, né? A presença de orixás. Quando eu escrevi Orixás no Terreiro Sagrado do Samba, eu fui estudar a presença de fundamento do culto de Exu e de Ogum, Exu principalmente, mas de Ogum por uma escola de samba negra, pela escola de samba Vai-Vai no Bexiga. E aí eu pude me aprofundar para saber, primeiro, essa possibilidade, porque os que sempre questionam, poxa, mas o orixá numa escola de samba, o orixá para a avenida, essas representações, elas ferem um sagrado. E aí a gente entender que essa visão ampla que a escola de samba traz, quando ela coloca nos seus enredos, na sua possibilidade de comunicação com as suas comunidades, a ligação com a ancestralidade, uma outra visão de mundo, uma outra possibilidade de não se perder de suas origens. E quando eu encontro um culto ao orixá
e o assentamento de orixá por uma comunidade preta, que mantém a festa do carnaval ligado às suas histórias, sem perder as suas raízes, o processo histórico da escola de samba Vai-Vai, o processo de resistência, todo em torno à forma em que eles mantêm a ancestralidade, o culto ao Exu, o culto ao Ogum, como eles saem às ruas portando a imagem de Ogum na procissão, como eles alternam o calendário religioso e o calendário da festa, mostrando a possibilidade dos entrelaçamentos. Isso é muito importante quando a gente vai responder: é possível levar Exu para a avenida? A gente viu em 2022 o espetáculo extraordinário que a Escola de Samba da Baixada, a Grande Rio, trouxe, colocando Exu na centralidade do seu enredo. Mas isso também abriu um diálogo muito especial com a sociedade. Eu acho que as escolas de samba, ela cumpre esse papel especial de amplificar as vozes das margens, né? E, de uma forma muito particular, do povo preto, do povo negro. Então, eu acho que quando o povo negro leva o enredo na sua narrativa para a avenida, quando exalta seus personagens negros, quantos personagens negros a gente conheceu por um samba enredo? Né? Em 2020, quando a Viradouro ganha com as ganhadeiras de Itapuã, eu fui chamada para escolas para dizer que não sabiam que existiam as ganhadeiras de Itapuã, o que eram as ganhadeiras, o que era aquele enredo que a Viradouro trouxe. E a mesma coisa a gente tem reivindicado aqui para São Paulo, né? Que essas escolas de samba sejam mais valorizadas enquanto um patrimônio histórico, enquanto um patrimônio de preservação da cultura afro-brasileira, que as escolas se atentem à Lei 10.639 e consigam, enfim, ressignificar essa história de que a cultura afro-brasileira ela está muito ligada à religião, quando, na verdade, é a cultura, é a forma da gente rever novamente as narrativas em relação à musicalidade, às expressões da cultura afro-brasileira. Então, eu acho que a escola, e não é à toa que chama escola de samba, né? Porque o samba nos ensina, o samba forma muitas pessoas e formou muitas pessoas, o samba me formou. Eu acho que a escola de samba, ela é esse espaço de potência propício para nos ensinar sobre a nossa cultura e sobre a cultura renegada do povo negro, essa cultura dos orixás, a cultura dos terreiros. As escolas de samba em São Paulo falaram sobre inquices, falaram sobre voduns, falaram sobre orixás, assim como no Rio de Janeiro também aconteceu, e como tem acontecido em outros espaços e outras cidades que não perderam a escola de samba por conta do fundamentalismo. Então, eu acho que é uma análise geral sobre a importância, né, dessas ancestralidades ganharem espaços nas expressões das escolas de samba, muito mais do que a gente pontuar, Silvani, cada enredo. Eu poderia até falar de cada um, se você quiser, se tiver espaço, mas eu acho que, no geral, é o quanto a gente ganha enquanto cultura brasileira, enquanto cultura negra, quando a gente tem uma expressão, um patrimônio como a escola de samba, podendo amplificar vozes da nossa própria história. Eu acho que é isso. Helena, um grande beijo. Publiquei hoje no meu Instagram, eu abraçando você com bastante força, ter conhecido seus netos, seu filho, que maravilha. Maravilha ter você aí. Obrigada, viu? Obrigada, Cláudia. Obrigada. Vocês todos estamos juntas e misturadas, somos aquilombadas, e as escolas de samba prestam um serviço inestimável à nossa comunidade. Porque, na verdade, gente, as escolas brasileiras, elas não atendem a nossa população preta, porque não contam a nossa história, não falam dos nossos personagens, não valorizam a nossa tradição cultural, nem a nossa capacidade criativa, nem a nossa arte, nem a nossa ciência. Então, as escolas de samba cumprem um papel realmente educativo,
além de lazer, o samba cura as dificuldades espirituais e psicológicas do povo e de qualquer etnia, porque o samba cura mesmo. Obrigada, Cláudia. Eu já vou te passar de volta, viu, professora Helena? Deixa eu só interagir rapidinho com o pessoal que está aqui nos acompanhando. A Vilma Lígia lembrando que hoje completa 59 anos do assassinato de Malcolm X e que hoje também é aniversário de nascimento de Nina Simone. Deixa eu ver, do Cinei da Silva aqui nos cumprimentando, quanta potência. A professora Luciana Soares, que é colunista nossa aqui do canal, também nos acompanhando. Odécia Adu dizendo, triste disso, quando você fala, Cláudia, o problema não são as comunidades, são muitas vezes quem está na diretoria. E ela dizendo, o triste disso é que quem se coloca como diretor de uma comunidade esquece exatamente do que possibilitou a existência dessa sob o nome de escola de samba. A branquitude é nociva e protegida. Felipe Brito aí nos acompanhando, da Ocupação Cultural Gerolu, Cláudia Alexandre e Helena Teodoro, duas referências importantíssimas, e mediação da querida Silvani, aulão garantido. E para registrar, oi, a Helena, que a Cláudia Alexandre comentou aqui, nossa queridíssima professora Helena Teodoro, ela foi homenageada no enredo da Juventude Unida da Moca, foi essa? Mocidade Unida da Moca, isso, Mocidade, é uma honra muito grande. Mocidade Unida da Moca. Eu acho que eu escrevi errado aí. Eu fui lá na época que eu vi no jornal, eu fiquei procurando, lendo, homenagem belíssima e muito, muito mais do que merecida. Aqui acompanhando também, há muito tempo que não vinha por aqui, hein? Maria Lúcia Marconato, quanto tempo, que bom que você está aqui. Neuza Santos, o samba cura, professora Helena Teodoro. Wanda Machado, que bom que você está aqui, sua bênção. E ela disse, o samba cura de verdade, mana. Thaís Tupinambá, salve a nossa grande Helena, uma inspiração. E já te passo a palavra, queridíssima Helena Teodoro. Bem-vinda de volta, por favor. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito ao nosso querido ponto de comunicação com a comunidade preta, que é o Pensar Africanamente. Não sei como agradecer a Silvani essa oportunidade de falar com as companheiras e companheiros e companheiras. Vejam bem, a escola de samba, ela nos dá uma referência básica e fundamental, porque é um pulo do gato do povo preto em relação à procissão da Igreja Católica. É um desfile processional, mas que, segundo a esperteza dos negros, que usavam toda a sua forma de se ver cara a cara em roda, inventaram uma forma do samba de andar e não do samba de roda. Por quê? Porque eles têm um processo muito forte de louvar quem não está junto a nós materialmente e que teve uma presença material, que são os nossos ancestrais. E é muito importante que a gente possa entender que ancestral é gente que viveu e morreu. Então, os santos da Igreja Católica são ancestrais. São pessoas significativas para o grupo a que pertenceram. E uma das formas que nós temos de preservar aquelas pessoas que viveram e que retornam através de seus descendentes, porque cada criança que nasce é um ancestral que retorna, porque é filha, neta, bisneta ou tataraneta de alguém que participou daquela comunidade. Então, é um ancestral que retorna de uma certa maneira em cada criança que chega. E aí, poder mostrar como determinadas características que foram
do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, estão dentro de você. Quando você começa a lembrar e a entender a importância dessa ancestralidade, a gente verifica o que fizeram com a população negra. Nos tiraram a língua, nos tiraram a nossa forma de fé, nos tiraram a família e nos tiraram o território. E, inclusive, nos obrigaram a tomar conhecimento de outros territórios que não têm nada a ver com a nossa história. Então, educação, que é o encontro de cada criança ou de cada ser de um determinado território com a sua história, com a sua família, com o seu território. Para a nossa comunidade preta, a escola brasileira não tem adequação nenhuma. A gente estuda tudo de Europa, a gente estuda um monte de outras línguas e a gente não toma conhecimento nem do quimbundo, nem do iorubá, nem do jeje, nem que, inclusive, somos descendentes de reis e de rainhas. E aí temos um desconhecimento total de um processo que tem mais de 10 mil anos. O mundo judaico-cristão tem 2024. A experiência que nós temos acumulada com mais de 10 mil anos nos prova que todos os grandes saberes da humanidade estão lá atrás, estão no Egito, na Babilônia, na Etiópia. E aí vem Grécia e Roma, pega esses conceitos, coloca na sua linguagem e transmite para as outras pessoas que divulgam que o grande pensador é o grego, que o grande escritor é o latino, e nós não temos oportunidade de chegar ao ponto de origem do conhecimento humano. E aí, quando a gente pega a escola idealista alemã, como eu fiz na minha tese de doutorado, e compara com uma comunidade nagô, e a gente começa a ver os fundamentos que estão todos lá atrás, e que a gente vai chegar aos grandes filósofos que vêm do Egito e vai descobrir que o pessoal da Grécia ia beber lá na Etiópia, ia lá buscar os filósofos egípcios e que traziam esses conceitos para a sua língua e divulgavam como sendo deles. A gente começa a entender a grande diferença de pensar. Porque, inclusive, no momento em que a Europa se apropria do conhecimento negro e parte do indígena, ela estabelece um processo de domínio. E o que aconteceu com as escolas de samba de hoje? As escolas de samba de hoje que foram criadas por pretos em função de contar a sua história, porque é uma outra forma de estar à volta da fogueira, você sai da roda e consegue o samba de andar, estabelecendo uma maneira de mostrar, através da nossa criatividade, de roupas, de danças, de carros alegóricos, evidenciar os cenários dessa história. E o samba-enredo conta essa história efetivamente. E o ritmo do samba-enredo aglutina quem está desfilando, porque une o batimento dos corações. As escolas de samba, elas funcionam no dia do desfile, unindo a todos com o mesmo propósito. E pode dar tudo certo ou não. E uma coisa que eu tenho observado é que, quando as escolas de samba que trazem enredos ligados a ancestrais, aos nossos orixás, à nossa fé religiosa, se não cumprirem todas as formalidades que a ancestralidade manda para tratar daquele assunto, sempre dá alguma coisa errada. E isso não é só na nossa tradição. Na tradição cigana, acontece a mesma coisa.
em qualquer outro tipo de fé em que você não tenha o devido cuidado de celebrar os ancestrais, vai haver uma resposta relacionada ao grupo, um desagrado dessas energias que não têm mais corporeidade, mas que já viveram e que continuam vivas dentro de nós. O Rio de Janeiro cometeu um grande erro na preservação das escolas de samba, porque não seguiu o exemplo da Irmandade da Boa Morte. A Irmandade da Boa Morte é o ponto de partida da integração do negro na sociedade brasileira, seja do ponto de vista capitalista, de organização econômica e de organização política. Por quê? As mulheres da Boa Morte permitiram que qualquer mulher entrasse na Irmandade, mas no seu regimento só poderia ocupar cargos de decisão e de orientação política quem fosse descendente de africanos. E foi a única instituição que teve esse cuidado. Então, as escolas de samba vão ter toda uma formação. Paulo da Portela vai, no primeiro desfile, mais ou menos do estilo que a gente tem hoje, com alegoria, com um tema básico cantado por todos, foi feito pela Portela, com Paulo da Portela, em 1939. E o que ele pede? Pede educação para o povo preto, pede escola e louva o professor. E aí a gente vai ver como isso se reacende. Leci Brandão, nossa querida Leci, né? Que também homenageamos no Assembleias de Aludeias do SESC, nesse ano de 2023. Ela louva o professor, ela fala da grande importância do professor. E as escolas de samba vão ter uma consciência muito grande de que, se existia uma escola normal para formar pessoas que ensinavam as outras, as escolas de samba também, como disse Ismael, são espaços para ensinar o outro. Vejam só, todos os enredos que nós encontramos ligados ao conhecimento da nossa história nos trazem informações que não aparecem nas salas de aula. Quem conhecia Zumbi dos Palmares antes do enredo do Salgueiro? Chica da Silva, quem tinha ideia da existência de uma escrava com poder e que teve muitos filhos, que estudaram e que participou efetivamente da luta pela libertação, pela independência do Brasil. Nós temos coisas assim incríveis. Lá na Moca, eu agradeci demais ao presidente Rafael Falanga e ao carnavalesco Caio Rodrigues essa honra de ser um enredo de escola de samba. Eu digo para vocês que eu nunca pensei na minha vida que eu ia ter uma honra como essa, porque, para mim, é o reconhecimento da minha comunidade preta de que nós estamos juntos, aquilombados, lutando para que todos tenham direito à educação, à sua história, a uma vida digna e à alegria de viver. Escola de samba representa encontro de diferentes gerações. É a ala das crianças, é a ala dos jovens, é a ala dos adultos, é a velha guarda, é o grupo das baianas. A gente trabalha em cima da visão da nossa ancestralidade africana, que entende, que envelhecer, e eu me sinto muito orgulhosa de ter 80 anos, é ser jovem há mais tempo, é acumular sabedoria. E o diálogo entre jovens, a minha querida Silvani falou da minha peça Mãe Baiana, que vai estrear no dia 8 de março no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e que depois deve percorrer o Brasil todo, que nós ganhamos esse edital, faz parte de uma trilogia que começou com Mãe de Santo, que é um monólogo com a Vilma Mello, que nós apresentamos aqui no Rio de Janeiro, e tivemos a felicidade de participar de um festival de teatro em África. Estivemos em Angola, Guiné-Bissau,
Moçambique, Angola e depois Lisboa, em Portugal. E teve uma aceitação muito boa, onde a gente representa diferentes aspectos das mulheres negras de classe média, que sempre recebem invisibilidade e restrições. A Cláudia sabe muito bem a dificuldade que a gente tem como acadêmica de manter as nossas pautas negras na universidade. A Universidade Brasileira ainda não teve um encontro definitivo com o povo negro brasileiro. Tanto que eu venho lutando muito. Aqui no Rio, a gente tem uma revistinha pequenininha, que é o Roteiro dos Desfiles, feito pelo meu amigo Marcos Rosa e sua equipe, que é um resumo de todos os enredos e distribuído na Marquês de Sapucaí, e que eu venho batalhando dentro da universidade para que os meus alunos possam... Eu separei nos últimos 12 anos os enredos negros, que trazem informações que não aparecem em nenhum lugar das universidades e escolas brasileiras. Pesquisas de carnavalescos, pesquisas de estudiosos, e, inclusive, trazendo uma visão, como foi a Viradouro, Tarcísio Zanon, que é um querido, foi meu aluno no curso de figurino e carnaval da Veiga de Almeida, e eu tenho um orgulho muito grande de ter sido professora dele. E quando ele fez o enredo das ganhadeiras de Itapuã, ele me chamou, como chamou a outras mulheres negras, para fazermos uma ala das ganhadeiras de hoje, aquelas mulheres que continuam batalhando pela sua independência e pela visibilidade junto aos ditos senhores. Porque as ganhadeiras de Itapuã, elas criaram uma maneira própria de venda, de vender a sua comida. Inventaram o uso das fitinhas para a medida do Bonfim, e vendendo seus acarajés, cantavam e tocavam e criaram as cantigas de beira-mar, o canto à beira-mar, os cantos levados para os sambas de roda da Bahia. E, inclusive, essas baianas, quando vêm para o Rio de Janeiro, como Tia Seata, quando vem para cá, modificam todo o processo da economia informal. É a comunidade preta que cria uma nova forma de sobrevivência através das vendas na rua, os chamados camelôs, as vendas diretas, sem terem loja, sem terem condição de montar o seu negócio, porque é muito importante que a gente tenha consciência de que o Brasil faz, a 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que é a lei mais curta que tem no país, mas não deram nenhum tipo de apoio a essa comunidade negra, e, inclusive, no dia 14 de maio, o governo baixa um decreto dizendo que negro não poderia ser proprietário de terra. Então, a gente tem muita necessidade de ter um conhecimento da legislação, e a minha primeira formação foi direito, de ver legalmente como se previnem para que a comunidade negra possa ter os seus direitos garantidos. Nós batalhamos para a Constituição de 1988, 100 anos da abolição da escravatura, chamada Constituição Democrática. E nós batalhamos muito pelo artigo 65, que dá àqueles que estão há mais de 20 anos em suas terras terem direito ao título de propriedade. A maioria dos quilombos brasileiros tem mais de 30 anos nas terras, e você conta pelos dedos, tem uns 3 ou 4 que conseguiram titulação de seu terreno, porque terra é alguma coisa que é básica e fundamental para a riqueza nesse país, que é o maior produtor agropecuário do mundo. Então, a comunidade negra não tem escola, não tem atendimento de saúde, não tem absolutamente processos de propriedade e nem atendimento
efetivo politicamente em representatividade governamental. As escolas de samba mostram às claras essas dificuldades. E nós somos 57% da população. Somos o segundo país do mundo de população negra. Então, quando me perguntam, eu tive aqui numa entrevista na TV Carioca da Gema, queriam saber por que tantos enredos de negros nas escolas de samba. Aí eu digo, olha, as escolas de samba, elas preservam a nossa história, elas têm uma função de como cada agrupamento tribal se reunia à volta da fogueira para contar as suas histórias e falar daqueles que não estavam mais entre eles, mas que continuavam protegendo seus ancestrais, e também daquelas entidades da natureza que os apoiam, que são os orixás. Quando você tem uma maioria de população negra nesse país, que tem letramento e que vê, que estuda tudo sobre a criação, de como a Inglaterra se constituiu, os reis da Inglaterra, e a nossa história de africanos. Toda vez que a gente tem um estudo sobre os negros do Brasil, é a partir da sua chegada nas Américas. Só que a nossa história tem 10 mil anos, e só se falam dos 500 anos. Faltam 9.500 anos de história para ser contada. A gente não tem ideia de que o negro é bem diversificado. Então, se eu estou no Maranhão, eu estou com um grupo que vem do Império do Daomé, o pessoal que veio do Benin, é o pessoal Jeje. E hoje, graças a Deus, os negros americanos têm a coisa do cinema, que pode mostrar uma mulher rei, um filme com Viola Davis, onde ela mostra mulheres que não são fracas, são guerreiras, e que eram de confiança do rei do antigo Daomé, atual Benin. E por que ele tinha um exército de mulheres? Porque as mulheres são mais confiáveis, as mulheres são mais fiéis. E têm o mesmo potencial de raciocínio, força e habilidade que os homens. Depois, a gente tem um interesse muito grande quando eu estou agora na universidade com uma cátedra da Maria Firmina dos Reis por Helena Teodoro. E o que representa essa cátedra? Maria Firmina dos Reis foi uma escritora no interior do Maranhão, que era professora, ela educadora, e que, numa época, ela nasce em 1822, a 11 de março, numa época em que as mulheres dificilmente estudavam muito, eram levadas apenas para as artes domésticas e tocar um acordeon ou um piano. Ela abriu uma escola no interior do Maranhão, Massaricó, mista, onde ela coloca meninos e meninas estudando ciência, estudando tudo que tinha direito. Ela escreve um romance chamado Úrsula, onde ela situa a amizade entre o homem branco e o homem negro, que se falam de igual para igual, que é a maior revolução nas Américas. É a primeira vez, em 1859, que você tem um romance onde negros e brancos se tratam como pessoas, sem desigualdades. Então, promover literatura, como a Portela fez com Ana Maria Gonçalves, com Um Defeito de Cor, falando de nossa ancestralidade, falando da busca de uma mãe, no caso Luísa Maim, pelo seu filho, Luiz Gama, nos mostra, inclusive, a busca das mães negras brasileiras pelos seus filhos, que são perseguidos pela polícia, que desaparecem sem que nem mais, e das dificuldades que a gente tem de ser uma mãe preta nesse país. Então, é muito importante escrever, falar, dançar, cantar e contar a história do povo negro, porque nós temos 10 mil anos de história para contar, e nós temos arte, nós temos literatura, nós temos poesia, nós temos
capacidade de luta, nós temos musicalidade, nós temos tudo. E vejam bem, a escola de samba, ela aglutina tudo que você precisa. É gente que faz fantasia, é gente que borda, é gente que faz comida, é gente que pinta, é gente que faz carpintaria, é gente que trabalha com ferro, é gente que cola, é gente que faz modelagem, é gente que dança, é gente que canta, é gente que faz poesia, é gente que cria música, é gente que toca diferentes instrumentos, é gente que organiza, é gente que arruma, é gente que pinta, é gente que penteia. Uma escola de samba, gente, aglutina emprego e possibilidade para toda uma comunidade. E aglutina e trabalha em cima do aspecto básico fundamental da nossa tradição, a importância da diversidade. O outro não é o meu inferno, o outro é o meu enriquecimento. Nós somos feitos de ar que respiramos, de água da nossa saliva e do nosso sangue, de terra que compõe nosso corpo e nossos órgãos, e de fogo que vem na nossa fala. O Exu está aqui, do nosso coração, nos nossos órgãos em movimento. Temos uma temperatura de 36 graus e meio. Agora, tem umas pessoas, e como todos, que têm uma característica dominante. A característica da natureza é o que a gente chama de chá. E nós, seres humanos, quando morremos, viramos ancestral. E aí a gente tem a diferença entre a Umbanda, que cultua quem viveu e morreu, e o culto do Candomblé, que cultua essas energias da natureza, que é o orixá. Eu sou de Inhansã, Inhansã é o ar. E por que o ar está no cobre, gosta do vermelho e tira de Xangô, o fogo, um pouco do poder? Porque o fogo é resultado do atrito de uma pedra na outra, mas para ele surgir é preciso do sopro do ar. E aí, eu sou salgueirense, doente, nasci na Tijuca, a minha família é toda salgueirense, a cor do salgueiro é branco e vermelho, e o salgueiro é uma grande pedreira. Antigamente, tinham 3 escolas de samba no Salgueiro, e que perdiam para as outras escolas, porque ficavam concorrendo entre si e concorrendo com as outras. Até que Calça Larga e a Mãe de Santos chamou lá do Salgueiro. Falei, por que nós não nos unimos em torno de Xangô e fazemos uma escola só? Em vez de termos cores diferentes e discutirmos isso, nós representamos o mesmo território. E todos nós cantamos para Xangô. E cada escola de samba tem um toque diferenciado, ligado ao seu orixá de origem, ligado à energia básica que faz. Por isso que todas as escolas de samba têm que ter ala das baianas, porque as baianas representam o poder de continuidade histórica, é útero. Porque se 50% do mundo é povoado pelas mulheres, os outros 50% é povoado pelos filhos delas. Os homens podem ter a cabaça da existência, mas o solo fértil, para que a sementinha possa germinar, está com as mulheres. Então, a gente tem na dança do mestre Sala e da porta-bandeira essa harmonia, o respeito, o cumprimento que o mestre Sala faz e a proteção que ele faz da bandeira que representa os ancestrais, quem já viveu e morreu, mas continua vivo na nossa presença, na nossa memória, representado pela bandeira. E a porta-bandeira é a mulher viva, palpitante, que diz, existe continuidade histórica, eu posso ter filhos, eu sou jovem, eu tenho vitalidade, eu sou campo fértil. E o homem reverencia essa mulher, reverencia seus ancestrais e gira no movimento da vida, que é o movimento da terra. E, vamos dizer assim, percorre o caminho norte, sul, leste, oeste, na quadra, e tudo para. E a primeira coisa que mestre Sala e porta-bandeira fazem numa quadra é cumprimentar o coração daquele território, que é a bateria. E vejam bem, o significado simbólico das escolas de samba nos dá o sentido da alegria de viver com outro que é diferente, mas que é absolutamente necessário porque me enriquece. Eu tenho
predominância do ar, mas eu preciso da água, da terra e do fogo para sobreviver. Porque é através da água, da terra, do fogo e do ar que eu consigo pegar os elementos que nascem, os vegetais e os animais, que são mortos e que ganham vida quando vão para o fogo na terra, que a panela pode ser de alumínio ou de barro, e que é cozido na água e com os elementos que vêm da natureza, que são os condimentos, e que transformam o cheiro de morte em cheiro saboroso para manter a vida. Samba é vida, samba é diversidade. Por isso temos aulas diferentes, por isso temos muitas escolas de samba diferentes, cada uma dizendo do seu território. E veja só, Império Serrano vem do Prazer da Serrinha, que é uma floresta. O batimento da bateria do Império Serrano, libra trilhar de pássaros, movimento de folhas, repouso de floresta. Salgueiro é pedreira. O toque de Xangô é o trepidar das chamas. A bateria do Salgueiro é chamada Furiosa, porque é um toque muito rápido, igual ao trepidar do fogo. Portela é uma encruzilhada. Ogum é o dono da encruzilhada, é azul e branco, e é o toque dos tambores, é o guerreiro, é aquele que chama o povo para a luta, que abre caminhos. O que Paulo da Portela fez? Abrindo caminhos e criando todo um estilo de dizer: estamos aqui, somos lindos e maravilhosos, somos descendentes de reis, de rainhas, de guerreiros, de pensadores. Vocês vão ter que nos aturar, porque fomos nós que construímos esse país. E quem representa esse país do lado de fora? Que é a figura da baiana. Qual é o ritmo que representa esse país? É o samba. Qual é a comida que representa a comida brasileira? É a feijoada. Ora, minha gente, tudo que tem aqui vem de nós. E como é que a gente não vai batalhar para que nós possamos entender que temos que ter orgulho de nós? Porque nós construímos. E nós demos o pulo do gato. Nós conseguimos, apesar de estarmos com bola nos pés e acorrentados, de conseguir fazer com que uma mulherzinha velha, de 80 aninhos, conseguisse chegar como professora, doutora, visitante numa universidade brasileira e dizendo: vocês vão ter que me aturar. Eu tenho curso de Direito, tenho curso de Educação, sou mestre em Educação, sou doutora em Filosofia, sou pós-doutora em História Comparada, viajei pelo mundo inteiro, ganhei concurso de Direito aqui e sou simplesmente uma mulher preta e nada me honra mais do que ser homenageada por uma escola de samba e estar na minha avenida, seja na Sapucaí ou na Iambi, sambando e agradecendo a Deus por ter sido filha de uma família preta que me ensinou a gostar de gente e a entender que o dom maior, a riqueza maior que a gente tem na vida é a alegria de viver. Axé, minha irmã, nosso reverente. Axé, axé. Um detalhe, você domina Maravilha. Você domina todos esses códigos da academia que a cultura branca valoriza, e você tem um plus, né? Porque você é uma mulher de tradição, você é uma mulher que domina os códigos também da ancestralidade africana. Que maravilha. Isso é com muita honra. Então, eu vou passar para a Cláudia, porque ela tem que se despedir, porque ela tem um compromisso. Na sequência, eu vou ler aqui os comentários e as perguntas e passo para a Helena encerrar para a gente, dialogando com as questões que forem trazidas. Cláudia, eu sei que você tem um compromisso, então estou te passando para que você possa se despedir, por favor. Desculpa. Sim, imagina. Eu quero te ouvir sempre, Helena. Eu vou dar uma aula agora. Mas eu, que sou uma mulher das águas, já estou aqui derramando em água, porque eu ouvi esse depoimento da Helena, nos fortalece demais. É difícil demais ser uma mulher negra num espaço tão hostil quanto a universidade,
fazer ciência falando de orixá, fazer ciência falando de escola de samba, é muito desafiador. E, ao mesmo tempo, é uma resistência que a gente tem que fazer. Então, apesar de muito doído, a gente tem aí Helena Teodoro para nos mostrar que é possível, né? Eu queria só fazer deixar um comentário sobre uma questão muito urgente que está acontecendo com o resultado do Carnaval de São Paulo em relação à Escola de Samba Vai-Vai, né, Silvani? Eu estudo a Escola de Samba Vai-Vai desde sempre, é nessa Escola de Samba Vai-Vai que é esse quilombo preto aqui de São Paulo que eu aprendo cada vez mais sobre a ancestralidade do Carnaval e sobre tudo isso que a Helena Teodoro falou, mas eu quero deixar aqui meu repúdio a essa violência, a esses ataques à escola de samba por conta da narrativa do enredo. Da narrativa do enredo, ele já era provocativo, né? Ele não só fala sobre os 50 anos do hip hop, da formação, do surgimento do hip hop, como dos 40 anos do hip hop no Brasil. Ele traz como tema capítulo 4, versículo 3, que é uma música do grupo Racionais MCs, que é um grupo de rap muito famoso no Brasil inteiro, e que tem uma voz ecoada da periferia e das questões do jovem preto na cidade de São Paulo, mas também no Brasil. Ocorre que a escola de samba vem sofrendo ataques do sistema, muito fundamentalista, em relação a uma das alas que ela colocou. A gente tem que falar dessa possibilidade da expressão total da cultura e da forma em que a voz do jovem, do negro, do homem, da mulher negra, ela é amplificada pela escola de samba, e uma das alas que trouxe o nome como Sobrevivendo ao Inferno, que tem a ver com uma música dos Racionais, mas faz uma crítica. Então, eu acho que foi muito mais essa possibilidade da crítica social, da crítica das margens que a escola de samba tem. O carnavalesco Sidney França, que agora vai para a Mangueira, mas ele não vai para a Mangueira, ele vai fazer a Mangueira também, né, o Carnaval da Mangueira. Ele utilizou a Sobrevivendo no Inferno para fazer a crítica à violência policial, à vítima, a crítica ao encarceramento em massa, ao genocídio do jovem negro, são dados. Então, assim, trabalhar com a música, com a arte, e mostrar os dados, e mostrar a injustiça. E, logicamente, houve uma desonestidade da interpretação de que aquela ala fez apologia ao crime organizado. Então, assim, a escola está sofrendo vários ataques. Eu me solidarizo com a comunidade, me solidarizo com o samba, com a escola de samba Vai-Vai. Eu acho que é desonesto distorcer aquela narrativa para fazer um ataque, não só à cultura negra, à cultura do samba, à população preta, mas ao momento em que a voz ecoa e põe o dedo na cara do sistema. Então, eu queria deixar aqui o meu abraço a toda a comunidade da Vai-Vai, que me forma também, está sofrendo outras questões. Eu não estou aqui fazendo apologia, estou dizendo que a escola de samba teve a sua narrativa distorcida. A gente pode até depois falar sobre a questão das simbologias, das representações, mas o discurso de que está havendo uma apologia ao crime organizado, ele não é real, ele é desonesto, e eu vou pela defesa à nossa comunidade preta da Vai-Vai. Quero agradecer demais essa honra, né, de você me convidar para dividir esse espaço tão rico que é o Pensar Africanamente com a nossa mestra, nossa macemba, Helena Teodoro. Muitos anos de vida, muitas felicidades para você, muito axé, viu, Helena? Muito axé, Silvani. Eu vou me despedir porque eu tenho esse compromisso, mas estou sempre à disposição do canal, viu, Silvani? Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Obrigada, muito obrigada, Cláudia, muito obrigada. Eu acho que a gente já possa aqui publicamente te convidar para a gente tentar organizar um diálogo específico sobre as questões da Vai-Vai. Aí nos próximos dias eu acho que é necessário, acho que vale muito a pena, e somos Vai-Vai, né? Porque o que ela traz é exatamente o que nós somos, e os ataques a ela são ataques a cada uma e a cada um de nós, na verdade, né? A Salander nos acompanha lá da Holanda, viu? Vai macetou esse sistema de insegurança, né? E é isso. Então, eu sei que você tem que ir, e eu peço a Helena Teodoro para dialogar aqui na nossa segunda rodada com as questões que o pessoal colocou. Assim,
O sorteio do livro, gente, o livro é da Cláudia Alexandre, ela que está oferecendo para sorteio. Eu vou fazer o sorteio agora, então quem interagiu lá no Instagram está concorrendo, que é automático, que é um software que faz isso. Então, sortear, já deu o comando aqui para sortear, vamos ver quem vai ser sorteado. Álvaro Monteiro, eu vou depois passar o perfil e o contato para a Cláudia Alexandre enviar o livro. Helena, é o seguinte, o que é que nós temos aqui para você dialogar e encerrar para a gente aqui na segunda rodada? Bom, primeiro as pessoas encantadas com a sua fala poética, com a fala da Cláudia também. Rosibelo está aqui nos acompanhando, eu agradeço muito. Rosibelo, gente, é de Salvador, ela trabalha com samba, ela pesquisa samba, ela é professora na escola formal, é professora também na sociedade civil organizada, porque ela também tem um bloco de carnaval, um bloco de samba, na verdade, um grupo de samba, e está aqui nos acompanhando. E ela dizendo: o samba cura e forma, sou prova disso. Jéssica Andrade, aqui já é uma pergunta. Eu vou colocar tudo e depois, na segunda rodada, que é a rodada de encerramento, você dialoga aqui com as questões que você achar pertinente. Ela quer saber como funciona a escolha do enredo a ser cantado pela escola de samba. Ela fala da importância que é isso para nós, né? Ter os enredos que contam a nossa história, que dialogam com as nossas questões, depois você nos conta aí como é que é feita essa escolha. Sônia Maciel, minha querida, dizendo: Paulo da Portela pediu pela educação em 1939. Abdias criou o Ensino à Noite para alunos do Teatro Experimental do Negro, e a gente sabe, né, que as nossas organizações negras, em geral, sempre tiveram essa preocupação em ter espaço para alfabetização, depois cursinhos pré-vestibular e assim por diante. Sandra Campos, que bom que você está aí conosco. E ela cumprimentando a professora Helena, dizendo que felicidade esse encontro, a professora Luciane Soares, que honra ouvir essa aula, e ela pensa: se o Rio investisse em educação, não seria aceitável que pretos matassem pretos na favela. A Sônia Maciel quer saber dessa sua fala, dessa sua riqueza, onde é que está esse material escrito? Está nos seus livros? Depois você diz onde é que encontra os seus livros também para comprar. Dulcinei, poesia pura, o encontro do Mestre Sala e da Porta-Bandeira, muita sabedoria. Gratidão, professora Helena. Xênia Calço nos acompanhando lá de Portugal, nos cumprimentando, dizendo Rainha Suprema. Só para lembrar, gente, a Xênia Calço, ela tá apresentando um reality na Netflix, que é Ilhados com a Sogra, o nome do reality, agora eu lembrei. Muitas pessoas nos cumprimentando. Heloísa Helena Bento, dizendo: Helena Teodoro, eu conheci essa mulher na PUC, eu a reverencio, axé. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Odécia Adu, cultura negra não se finda, como nossas histórias também não. Sheila Santos, Exame do Céu, que aula maravilhosa. Axé, Helena Teodoro. Charles Sou, que nos acompanha da Austrália, dizendo: arrepiou do pé ao ori. Axé, minha mãe. Thaís Mandé, é muita emoção ouvir essa fala poética e sábia. Muito bem, eu selecionei esses comentários e também a gente tem, então, basicamente uma pergunta, deixa eu ver aqui, Odécia Adu. Não seria interessante escolher pessoas que, de fato, interajam com o histórico social das escolas para julgar o trabalho de um ano todo, que fica à mercê de olhares desconhecidos como jurados? É isso, né? Salander dizendo: não esquecer que as escolas de samba têm seus patronos. Muitas vezes são pessoas, eles dizendo, ligadas ao mundo do crime, que acabam sendo escolhidos como patronos. Estou encerrando as perguntas, porque eu estou passando para a professora Helena Teodoro. Vocês podem continuar comentando, sugerindo pauta, não tem problema, porque ela vai fazer a nossa rodada de encerramento, dialogando com as questões que vocês trouxeram. Professora Helena, por favor. Pois não, minha linda, muito obrigada pelo carinho de vocês. E vejam bem, o enredo de uma escola de samba, ele é basicamente escolhido pela direção da escola e o departamento cultural. No meu caso, por exemplo, em 2022, o Departamento Cultural do Salgueiro
me procurou dizendo que eles queriam um enredo sobre resistência e se eu poderia ser a enredista, já que o mundo inteiro estava trabalhando em cima de uma visão da resistência negra em relação à discriminação, a maus tratos, morte e manutenção fora do mercado de trabalho. E aí eu me encarreguei de fazer o texto de enredo e combinar para o carnavalesco desenvolver as propostas que eu fiz, partindo de um processo de resistência desde navio negreiro, as ordens religiosas, a briga da Rainha Nzinga, até chegar ao movimento negro brasileiro, a conquista de cotas e a briga que a gente continua. Essa escolha de enredo está muito ligada também a que o carnavalesco tem como visão de carnaval. Às vezes você pode ter um enredo muito bom, como é o caso da Vila Isabel esse ano, falando de Agbalá, que fala das crianças como salvação do mundo, um enredo que foi de 1997, do Martim, ou 93, não tenho certeza, um samba antológico, com um enredo maravilhoso, com uma melodia ótima, e que foi massacrada pelos jurados. Por quê? Porque os jurados das escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo, eles vêm de uma formação eurocentrada, são basicamente pessoas ligadas a outra tradição cultural e que não conhecem o valor simbólico nem as referências existentes nas escolas de samba relacionadas à autoafirmação do povo preto. Isso a gente reclamou muito, eu fui comentarista da Rádio Tupi aqui no Rio, e nós ficamos assim realmente revoltados com algumas justificativas dos jurados. Aí em São Paulo, nós tivemos uma avaliação muito negativa da mostra. Por quê? Falando de uma mulher desconhecida para eles, aí dentro da realidade paulista, e falando de um tema ligado à religiosidade africana. Então, não teve uma boa acolhida e nós ficamos em sexto lugar. A escola fez um desfile lindo, o samba foi uma das melodias mais bonitas de samba enredo que nós tivemos em São Paulo, mas, enquanto não houver uma proporcionalidade de jurados que estejam voltados para as tradições negro-africanas, ao invés de serem recolhidos aleatoriamente por seu currículo acadêmico, que, com raras e honrosas exceções, são pessoas que conhecem do métier, mas a grande maioria faz uma análise absolutamente desconectada do contexto e da realidade de um ano de trabalho da comunidade preta. Uma coisa também muito importante é o simbolismo e o significado de cada parte da escola de samba. A comissão de frente está sendo alucinada. Ela servia para dizer o território da escola, de onde somos, pedimos passagem e cumprimentamos o público. Hoje virou um negócio assim mirabolante. A comissão de frente, inclusive, se apresenta só para o jurado. O resto da avenida, onde não tem jurado, a comissão de frente não se apresenta. Então, a escola de samba tem uma dificuldade grande, porque quem está em frente à cabine do jurado vê uma evolução, quem não está vê outra. Inclusive, mestre-sala e porta-bandeira também só evoluem na frente dos jurados. E, inclusive, há uma influência muito grande de querer julgar a dança do mestre-sala e da porta-bandeira como se fosse um padedê de balé clássico. Isso não tem nada a ver. A dança clássica, o padedê, é uma dança de dominação do homem em relação à mulher e, inclusive, de subserviência do homem e dessa mulher a um rei, a uma autoridade maior. Então, a visão do padedê
do grupo de casal que esteja dançando num palco, ele está sempre reverenciando o público. O mestre-sala e a porta-bandeira, eles se exibem para o público, mostrando o seu orgulho de dizer quem são, mostrando a sua bandeira, os seus valores e toda a beleza, a leveza e a representatividade que a porta-bandeira tem daquela comunidade. É como se a rainha daquele lugar estivesse ali para ser reverenciada pelo mestre-sala e pelo público. Ela não está pedindo licença, ela está se mostrando, se apresentando e dizendo: vejam como eu sou maravilhosa e como a minha comunidade é importante. É um processo de valorização da comunidade, de apresentação dos seus valores e dos seus pendores. Entender um desfile de escola de samba significa entrar naquela história que está sendo contada, vendo a harmonia e integração de cores, de ritmos. Muitas das danças vão representar as energias da natureza, que são os orixás. Usando os braços, está movimentando o ar, como Yansan. Mexendo com os ombros, está representando as ondas do mar, como Iemanjá. Todo o corpo dos passistas, a ala dos passistas, representa a energia e a força da natureza, do ar, da água, da terra e do fogo. E aí eles dão tudo que eles podem. E a bateria representa os corações batendo, louvando a vida. Então, vejam bem, eu estou com Quitéria escrevendo um livro sobre rainhas de bateria, porque a bateria é o lugar mais importante de uma escola de samba. E as rainhas de bateria sempre foram mulheres da comunidade ou jovens da comunidade que mostravam toda a sua habilidade de colocar o seu corpo, que se transforma num verdadeiro altar, reverenciando a vida, reverenciando os batimentos do seu coração, transmitidos pelos batimentos da nossa bateria. E isso foi, pelo sucesso que as escolas de samba fizeram e pelo domínio da TV, utilizado para glorificar e reverenciar e validar atrizes de televisão. A grande maioria que não sabia nem sambar, que nunca tinha ido nem numa escola de samba, chega no lugar mais importante de uma escola de samba, porque não existe nada mais importante do que a vida. A bateria é lugar de excelência numa escola de samba. Quando você chega numa escola de samba como visita, a primeira coisa que o presidente da escola ou relações públicas da escola faz é te levar até a bateria que rufa os tambores para você, que faz a saudação rítmica para você, mostrando o coração daquela comunidade batendo por alegria da sua chegada. Gente, a nossa tradição é simbólica. A gente iria precisar de uma noite inteira para a gente conversar sobre os elementos representativos da escola de samba, porque ela é vida em todos os sentidos. Ela é harmonia intergeracional, ela é família e ela é brasão oral. Quando eu canto Chica da Silva, do cativeiro zangou, todo mundo sabe que eu estou falando com meus sagueiros. Nós usamos como referência territorial o canto do lugar em que vivemos. Se você é do Nordeste, você vai cantar a música do Nordeste para onde você for. Se você é do Sul, você vai cantar e tocar as músicas da cidade que você nasceu. E essa é uma tradição do mundo inteiro. Os italianos cantam
as suas músicas italianas, os franceses e as francesas. E nós estabelecemos uma forma de cantar e contar com o nosso canto de onde nós viemos. E aí vejam os sambas, que são os sambas de terreiro de antigamente, como falavam do lugar, das pessoas, né? Pitandeiro, pegaceiro e tomate na casa do chocolate. Hoje vai ter macarrão. E aí você está vendo toda uma história que é a história dos quintais da Portela. Tá? E é preciso que a gente comece a entender e estudar, e foi o que eu fiz para concluir dentro da minha tese de doutorado, quando eu comecei a estudar a filosofia europeia, e começaram a me mostrar como a filosofia estava embutida nas cantigas de amigo, nas cantigas de amor e no cancioneiro francês, eu digo, então, a história de África está nas nossas cantigas. E na medida em que você começa a estudar as cantigas de Umbanda, de Candomblé e os diferentes orixás, você descobre os diferentes lugares de África. Você vai ver que Oxogô é o lugar de Lagoas e é de onde vem a nossa querida Oxum. Se você vai ao Oió, você vai entender que é do rei Xangô, como tem pedreira, como tem uma série de coisas. Enfim, é preciso conhecer a tradição negra no Brasil, que a gente sabe muito pouco, e é uma tradição muito rica, com 10 mil anos, e que descobriu o computador, o aberto, o fechado, sim ou não, o binário, vem de nós. Todos os grandes algoritmos foram criados pela comunidade negra, todos os aspectos de matemática, tecnologia, os motores, o trabalho com cobre, com ferro, a lapidação das pedras preciosas, a descoberta do ouro, da prata, o trabalho de peneirar ouro e pedras preciosas no rio. Toda uma técnica foi trazida pelo povo preto. E quando se estuda profissões no Brasil, ninguém dá à comunidade preta o mérito dessa tecnologia. É preciso que a gente pare para pensar que não há criatividade maior do que o turbante que a nossa querida Silvani usa, do que os panos africanos, do que o arranjo que o meu amigo Alberto Rodrigues, do ateliê dele aqui do Rio, fez, ou da joia que a minha querida Thelma faz com os búzios, que representa a nossa força e o nosso dinheiro, e que mostra para nós a nossa possibilidade de estar aberto ou fechado, de frente ou de costas, que nada mais é do que o sistema binário que faz funcionar os nossos telefones e os computadores de hoje. Vamos nos conhecer? Dependem de samba, as escolas de samba, da tradição cultural negra-africana, que ninguém vai passar a nossa. Silvani, uma honra poder estar com você. É um prazer estar no Pensar Africanamente. E quando você quiser, meu amor, você sabe que é só chamar. Você não chama, você convoca. Oh, minha querida, minha irmã, muitíssimo obrigada. Gente, a gente fica embevecida te ouvindo, né? Ficaríamos horas e horas e horas e horas, porque a gente fica realmente embevecida. E eu vou te chamar sim, porque você é uma fonte inesgotável. O Felipe Gabriel diz o seguinte: estou com a internet. Peraí, o Felipe Gabriel dizendo assim: estou com a internet ruim, estou em trânsito, mas gostaria de registrar a minha admiração por essas mulheres incríveis, sábias e referência nos estudos sobre samba e carnaval. Abração enorme a vocês. Vilma Lígia, grande sabedoria de Helena Teodoro. E que ótimo que ela esteja compartilhando conosco. Vida longa. A Helena lembrando o problema da subalternização do próprio negro no carnaval. É uma pauta que daria para a gente conversar horas também sobre esses processos todos.
Fátima dizendo que está voltando depois de um tempão aqui no Pensar Africanamente e encontrando esse tema tão relevante, tão importante, tão cheio de emoção, uma aula de saberes ancestrais e muita verdade e beleza nas escolas no desfile do carnaval deste ano. Josanira Luz cumprimentando a professora Helena. Gente, está uma maravilha. Agora eu tenho que encerrar, né? Eu tenho que encerrar já convocando vocês para sábado. Sábado, a mestra Multirosa Natalina vai trazer o tema Sistema Iniciático nas Práticas do Antigo Kemet, ou seja, o que nós chamamos hoje de Egito. Já estou convocando a vocês para deixar seu like, convocando vocês para acionar o lembrete e para nos ajudar a divulgar. E como vocês viram, esse tema das escolas de samba, ele é inesgotável. Isso significa... Peraí, deixa eu abrir aqui para a professora Helena. Diga, eu queria fazer uma recomendação. Procurem no YouTube o desfile da nossa querida Viradouro, que trata de uma das culturas pouco conhecidas entre nós, que é a cultura do Benin, a cultura Jeje, a cultura da cobra, do Bessem, e que foi magnificamente desenvolvido. Magnífico, lindo e realmente. A Viradouro fez uma apresentação exemplar, porque, inclusive, o Benin foi um dos impérios mais ricos de África. E uma noção muito clara que tem que ficar. Quando dizem, porque tem muito luxo, porque negro pobre gosta de luxo, nós é que descobrimos o ouro, a prata, os diamantes, os tecidos finos, tudo isso é criação nossa. Nós sempre vivemos assim bem. Nós é que somos chiques. Beijo, Silvani, obrigada. Beijão, minha querida, muito obrigada, cuide-se bem. Você, afronautas, muito obrigada. Cuidem-se muito bem. E fiquem tranquilos que a Helena volta e a gente vai continuar conversando sobre essa vastidão, essa riqueza das nossas escolas de samba. Aguardo vocês